Boa noite, a paz do Senhor a todos os nossos amigos de todo o Brasil que estão ligados conosco neste dia 1º de abril de 2020, em Campinas. Agora são 19 horas e 32 minutos e nós estamos dando início a mais uma transmissão ao vivo, direto aqui dos estúdios da nossa Igreja Apostólica do Brasil, a nossa sede regional em Campinas. Hoje estamos num cenário um pouquinho diferente daquele que é normal de nós usarmos aqui nos nossos cultos online, e na realidade estamos tentando nos adequar a algumas leis internas da igreja e também algumas questões externas, mas se tudo correr bem e Deus nos ajudar, domingo às 3 horas da tarde, na nossa próxima live, estaremos fazendo lá de dentro de nossa igreja matriz e com a presença de nossos pastores e assim por diante. Hoje está só eu, irmã Rosângela, irmão Lucas, eu agradeço a ele, e a nossa equipe técnica, irmã Micaele e o irmão Guilherme. E eu agradeço a esses irmãos pelo esforço, pela dedicação em fazer, em tornar possível essa transmissão aos irmãos de todo o Brasil. Eu estava pensando, enquanto que nós estávamos aguardando, de que sem a ajuda deles, se eles não tivessem o conhecimento e a disponibilidade e a boa vontade em nos ajudar, com certeza essa transmissão não seria possível, até porque eu, particularmente, não entendo nada do que nós estamos fazendo aqui, exceto segurar o microfone, falar algumas palavras e tentar transmitir aos irmãos uma mensagem de fé e de encorajamento nesta noite. Nós queremos, antes de nós oficialmente iniciar o nosso culto, eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos de todo o Brasil, e eu sei que demora um pouquinho para todo mundo se conectar. Inclusive eu tenho sido informado e eu tenho acompanhado também nas notícias de que nos últimos dias a internet está sobrecarregada, tanto aqui, cidades grandes, cidades pequenas, todo o Brasil está sofrendo um pouquinho, inclusive algumas das reuniões que nós marcamos, pessoas estão tendo dificuldades em se conectar. Então, se você não conseguir no Instagram, no Por Dentro da IAB, tenta no YouTube. Se não conseguir no YouTube, tenta no site de nossa rádio, no www.webradiopopstolica.com. Então, de um desses 3 jeitos, você vai conseguir nos ouvir. Outro anúncio importante que eu quero compartilhar com os irmãos é de que nós estaremos recolhendo todos os pedidos de oração de todo mundo, pelo Brasil afora, que está precisando de ajuda espiritual. Você que está nesses dias em que nós estamos vivendo, precisando de um toque especial do Senhor, já que nós não podemos ter aquele contato pessoal, já que não tem como nós orar por imposição de mãos, nós estamos recolhendo o nome. Inclusive, a irmã Rosângela está aqui nos auxiliando nesse trabalho. Você pode mandar pelo WhatsApp o seu pedido de oração ao WhatsApp da irmã Rosângela, da irmã Monique, aqui de nossa igreja regional. E no final do nosso culto aqui, nós estaremos passando tudo no telão, nome após nome, e juntos faremos esta oração. Também eu quero deixar claro de que esse culto online, ele não substitui a sua programação local. Em outras palavras, nas quartas e domingos, nós reservamos esses 2 dias para fazer uma transmissão regional, uma transmissão mais abrangente, mas eu também sei que cada igreja local tem a sua programação, e eu gostaria que você que é membro de alguma de nossas igrejas fosse fiel à programação do seu pastor, da sua igreja local, das lives e das transmissões
que eles estão fazendo. Isso é muito importante. O teu pastor precisa do teu apoio nesses dias. Nós precisamos de apoio e também nós queremos ser apoio para a sua vida. Então, dito tudo isto, escreva para nós. Estaremos orando daqui a alguns minutos, fazendo um clamor ao Senhor por todo o povo apostólico de todo o Brasil. E eu sei que agora, nesse momento, temos irmãos da Bahia, de Alagoas, Pernambuco, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, vários irmãos do Rio Grande do Sul sintonizados conosco. E eu dou as boas-vindas a todos, que nós possamos, neste improviso de culto, ser uma bênção na sua vida. De alguma maneira, isto aqui também não substitui, nunca substituirá o nosso congregar, o nós estarmos juntos. Obviamente que nos dias em que nós estamos vivendo agora, isto é impossível, isto não está sendo permitido, o agregar de pessoas, mas logo, logo tudo isto vai passar em nome do Senhor e nós poderemos voltar a estarmos juntos, louvando ao Senhor, uns com os outros, dando glória ao nome do Senhor. Nós vamos orar uma oração de abertura do nosso culto hoje, e antes de nós orar, eu gostaria de fazer uma leitura bíblica e uns salmos que têm servido de bênção para a minha vida nesses últimos dias. É um salmo bastante conhecido de todos nós, que é o salmo de número 23. O porquê que esse salmo é tão importante para nós? Porque aqui nós vemos a descrição de muitas das realidades que nós estamos vivendo. E eu gostaria de lembrar e compartilhar com você as verdades e as promessas que estes salmos transmite para o nosso coração. Salmos capítulo 23, a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas, ele refrigera minha alma e ele me guia pela vereda da justiça e por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está conosco, Deus está conosco, Ele vai nos ajudar, e mesmo nesta hora de grandes dificuldades, época de vale, época de vacas magras, época de crise, época de quarentena, época de Covid-19, época de coronavírus, ainda tem um Deus nos céus que se preocupa conosco e Ele vai nos ajudar. Vamos orar e logo depois da oração estaremos cantando um louvor da harpa. Eu convido você, esse culto só terá um impacto espiritual na sua vida se você fazer parte e conectar-se conosco através do Espírito Santo naquilo que nós estamos fazendo. Se você ficar em casa pensando em outras coisas, sentado no sofá comendo pipoca, de repente sem interesse, não estando conectado com aquilo que está sendo falado e feito, nenhum benefício você terá na sua vida. Mas se você se conectar em espírito conosco, com certeza Deus tem uma bênção para a sua vida. Vamos orar todos juntos em nome de Jesus. Meu Pai querido, nesta hora nós queremos abrir esse culto online, esse culto via internet, esse culto que não é bem um culto, é apenas uma maneira de nós nos conectar visualmente. Eu quero, ó Deus, pedir para que
o teu Espírito e o teu poder e a tua bondade esteja sobre a vida de cada um de nós, cada lar, cada família, cada pessoa que está conectada conosco neste momento, em todo este Brasil afora, e por que não, quem sabe até em volta do mundo, pessoas que estão nos assistindo. Queremos, ó Pai, que o teu Espírito, que a tua glória, que o teu poder, que a tua unção esteja sobre a vida de cada um de nós, e que eu, ó Deus, através da tua palavra, posso transmitir alguma coisa que servirá para todos nós, o teu povo, a tua igreja, que nós possamos ser abençoados neste dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, eu te peço e te agradeço, e te darei glória para sempre, amém, amém, amém. Deus te abençoe. Vamos cantar um louvor bem conhecido. A você que tem uma harpa em casa e quiser acompanhar, é o louvor de número 193, cantamos todos juntos em nome do Senhor. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para ti valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, bem cedo Jesus virá. Aleluia, aleluia, aleluia. Vivemos numa época de muito medo, muito pavor,
tantas notícias ruins que têm acompanhado a nossa nação e o mundo inteiro, pessoas que estão ligando desesperados. Você ficaria surpreso se você soubesse quantas pessoas, até irmãos da nossa igreja, que estão vivendo dias de grandes tribulações. Eu estava olhando alguns dos pedidos de oração e eu notei pelo menos 5 ou 6 pessoas que escreveram e disseram: essa semana eu tive 3 ou 4 momentos de crise, de choro. Do nada eu senti aquele pavor, aquele medo, aquele temor, e eu comecei a chorar, e eu senti aquele vazio, eu senti o peso das trevas espirituais me sufocando. Que nós possamos de alguma maneira servir de bênção, amém, para as pessoas em nossa volta, em nossa comunidade espiritual, que nós possamos amparar e ajudar. Eu estou orando para que tudo isto passe logo, mas caso não passar, amém, a nossa fé não pode terminar antes da crise. Eu vou repetir: a nossa fé não pode acabar antes da crise. Temos que permanecer firmes e fortes até quando tudo isto passar. Eu quero dar um alô e mandar minhas saudações a todos que estão nos ouvindo. Eu sei que não é a mesma coisa. Eu não estou aqui iludido hoje pensando que isto aqui é um culto como um culto qualquer. Eu entendo de que por mais que eu me esforce deste lado, e por mais que você aí na sua casa esteja conectado, esteja tentando entender e sentir aquilo que nós estamos fazendo, existe uma barreira, existe uma dificuldade em nós nos conectar, mas pela fé e pelo poder do nome de Jesus, nós vamos hoje nos ligar, nós vamos nos conectar em espírito, e Deus vai nos abençoar hoje, em nome do Senhor. Eu quero mandar saudações aos nossos irmãos da Bahia, irmãos de Minas Gerais, irmãos de Goiás que estão assistindo ao nosso programa, aqui irmãos de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Temos irmãos de diversos lugares. Estamos aqui num estúdio improvisado, não estamos tentando nos adequar a algumas normas internas da igreja e outras externas. Então estamos aqui num número bem reduzido, mas eu espero que sirva de bênção na sua vida. Fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje não é uma tarefa fácil, exige de nós a correria, a preparação, o preparo. Nós não somos profissionais nesta área, então tenha um pouquinho de paciência conosco. Eu queria saudar e parabenizar ao pastor Rudinei, que domingo batizou 5 novas almas em nome do Senhor, na nossa igreja em Vitória da Conquista, na Bahia. Eu sei que temos tido pessoas descendo as águas aqui no estado de São Paulo, em Santa Catarina. Pastor Oséias mandou fotos de alguns irmãos que foram batizados essa semana na nossa igreja em Pinhais, no Paraná, Santa Catarina também, no Rio Grande do Sul. Que Deus possa continuar a soprar o vento do Espírito Santo, o vento do avivamento em todas as nossas igrejas. Que nós possamos, mesmo nesse período de quarentena, que nós possamos viver e sentir o toque especial do Senhor sobre a nossa vida. Também eu quero agradecer aos irmãos que têm ouvido o meu pedido, o meu clamor por ajuda, irmãos que têm feito doações. Inclusive daqui a pouquinho no telão estará passando meios e maneiras como você pode ajudar a nossa igreja nesse período de quarentena, nesse período de crise. Temos irmãos que trouxeram alimentos, o irmão Paulo Sérgio e a família dele, eu agradeço de coração. Presbítero irmão Lorival também fez uma doação, uma oferta. Irmã Camila, irmão Cláudio, Deus abençoe eles. Irmão Eli também, que Deus possa continuar
a abençoar os nossos irmãos. E isto é só o começo, porque Deus está levantando uma nação de apostólicos que vão abrir a mão numa época de crise, e eles vão doar, eles vão ajudar, eles vão compartilhar daquilo que eles têm em favor dos nossos irmãos mais necessitados. Também eu fico preocupado, né? Eu tenho tentado acompanhar o número. Na realidade, o número está aumentando a cada hora. Estávamos em 22 ou 23 irmãos que nos últimos dias perderam o seu emprego. Agora o número está em torno de 26, 27 pessoas. Pastor Edinaldo me ligou lá da cidade de Hortolândia, dizendo que a situação lá está em crise total. Aqui em nossa volta, várias empresas, e a nossa igreja está localizada numa região industrial, e nos últimos 2, 3 dias, caminhões de mudanças têm vindo aqui nos barracões em volta de nossa igreja para recolher equipamentos, recolher mudanças. O pessoal está fechando as portas. Que Deus livre o Brasil, que Deus proteja as nossas famílias. Vamos orar, vamos manter a nossa fé diante do Senhor. Vamos acreditar de que mesmo em tempo de crise, mesmo no meio da tribulação, o Senhor está conosco e Ele vai nos ajudar. O irmão Lucas agora vai estar cantando, vai estar louvando ao Senhor, e enquanto que ele canta, nós vamos estar vendo aqui no telão o nome de pessoas, e se você quer incluir o seu nome nesta lista de oração, eu convido você, escreva para a irmã Rosângela, escreva para a irmã Monique. Eu não tenho meu celular aqui comigo, então não adianta escrever para mim, mas nós colocaremos o seu nome aqui no telão e nós vamos estar orando por você no final desta programação. Seja qual for a causa, seja qual for o motivo, seja qual for o seu problema, Deus sabe, Deus conhece, Deus está a par de tudo, e nós queremos orar com você. Um dos nossos músicos está com sintomas do vírus, da bactéria, então ele está em casa, mas o irmão Lucas vai estar cantando, e enquanto que ele canta, nós vamos abaixar as luzes, para que você veja aqui no telão o nome das pessoas que estamos e estaremos orando em nome do Senhor. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Eu sinto na pele o frio deste vento. Eu chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. E sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. E mestre,
O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Eu sinto na pele o frio deste vento. Eu chego a crer que não estás me vendo. Eu lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. E sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Glória ao nome do Senhor. Você que quer incluir o seu nome na nossa lista de oração, você pode escrever para a irmã Rosângela. Estaremos incluindo o seu nome nesta lista, e no final deste culto estaremos orando em seu favor. Também eu gostaria de compartilhar com você alguns anúncios que são importantes antes de nós entrar na palavra do Senhor nesta noite. E nós vamos usar o telão. Eu vou explicar alguns anúncios para os irmãos. Eu volto a dizer, esta programação ela não é um substituto para as atividades da sua igreja local. Isto aqui é um trabalho mais sazonal. Estamos tentando abranger todas as nossas igrejas aqui na região central. E aproveito, eu mando um abraço aos pastores da Bahia, eu mando um abraço aos irmãos de Uberaba, eu mando um abraço aos irmãos pastores aqui de São Paulo, aos irmãos da nossa região, ao pastor Raimundo lá no Maranhão. Que Deus possa abençoar cada um desses irmãos. E também, eu quero também estender esse abraço a todo o povo apostólico em todo o Brasil. Mas temos alguns anúncios e eu gostaria de compartilhar eles com os irmãos. E concluindo o que eu estava falando, o que nós estamos fazendo aqui não substitui a programação daquilo que o seu pastor na sua igreja local tem organizado para a sua congregação. Em outras palavras, nós temos reservado aqui para o nosso trabalho regional os dias de quarta-feira e também os domingos à tarde. Nos outros horários, nos outros dias, o seu pastor, a sua congregação tem as suas atividades normais ou aquilo que o seu pastor está organizando. E eu quero incentivar você, apoie o seu pastor. Essa luta, estamos orando para que ela acabe logo, mas caso ela não acabar com rapidez, nós vamos precisar muito da ajuda e da força uns dos outros. Isto é importante. Agora eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns dos nossos anúncios. E eu tenho incentivado você que quer contribuir, quer colaborar, quer cooperar financeiramente com o nosso departamento de missões. Agora lembre-se, esta conta bancária não é para dízimos de membros que não são do Campo Grande ou do Nova Europa, ou dízimos de pastor ou de igrejas. Esta conta aqui é para o departamento de missões ou para membros do Campo Grande e do Nova Europa. Você que congrega em alguma outra cidade, procure o seu pastor, contribua com a sua obra local. Mas
se você quer, como faz o irmão Luiz que está morando lá em Lisboa, em Portugal. Ele tem acompanhado os trabalhos da nossa igreja, ele tem contribuído com o andamento de nossos projetos. Aqui nós temos a conta bancária, estou dando tempo para que você anote, faça uma transferência, nos ajuda. Aqui nós não temos o costume de buscar dízimos em casa, não temos o costume de buscar dinheiro na casa das pessoas, é tudo voluntário. Mas se Deus está tocando no seu coração e você quer contribuir, eis uma maneira boa de você poder nos ajudar. Amém? Também, se você quer doar alimentos para irmãos da nossa igreja, estamos fazendo um estoque de alimentos caso a crise perdure. Em outras palavras, se tudo terminar amanhã, daremos glória a Deus e celebraremos com grande júbilo. Agora, caso a crise demorar, caso as coisas perdurarem, nós precisamos ter um estoque, nós precisamos ter uma maneira de ajudar os nossos irmãos menos favorecidos. Aqui na região de Campinas, você pode ligar para um desses números, procurar o irmão Saulo, doe, faça suas doações em sua igreja local. Aqui no CAR você pode nos ajudar, ou se você mora em alguma igreja, ou melhor, se você mora em alguma outra cidade mais longe de Campinas, coopere com o seu pastor, com a sua igreja local. Isto é de grande valia. Hoje pode ser que não, mas amanhã depois isso pode ser muito, muito, muito importante para a sobrevivência de nossos irmãos. Também próximos eventos que nós teremos, sábado às 9 horas, eu estarei fazendo uma live aqui nesse estúdio, respondendo perguntas. Estarei começando às 9 horas e nós vamos ir até a hora que você quiser. Estarei aqui respondendo perguntas, tirando dúvidas, sábado a partir das 9 horas da noite. E domingo é o nosso culto online tradicional. Estaremos dentro da nossa igreja matriz, com a nossa banda, louvando e dando glórias ao nome do Senhor a partir das 3 horas da tarde. É isto, são esses os nossos anúncios. Se você precisa de ajuda, de socorro, aqui na região de Campinas, esse é o telefone que você pode nos ligar. Procure-nos, estamos à disposição, podemos orar, podemos auxiliar. Eu sei que o nosso contato, eu sei que aquilo que nós podemos fazer agora é um tanto limitado, porém, estamos à disposição e queremos ajudar e podemos ajudar, caso isto seja necessário, tá bom? Eu acho que esses são os avisos e os anúncios que temos para a nossa igreja e a nossa região. Eu gostaria hoje de compartilhar algumas palavras ou algumas escrituras da palavra do Senhor. Obviamente que é meio de semana e o nosso culto em meio de semana sempre foi mais cultos de estudo bíblico, e eu gostaria de compartilhar algumas escrituras, gostaria de falar um pouquinho da palavra do Senhor. Eu repito, eu sei, para mim pelo menos, é muito, muito constrangedor estar aqui falando para uma câmera. Eu não sei qual é a sua reação, eu não sei como é que você está do outro lado, eu não sei qual é o nível de participação espiritual. Eu espero que esse tempo não seja um tempo perdido. Eu espero que, de alguma maneira ou de outra, algum benefício está sendo produzido no seu coração. E eu gostaria hoje de falar um pouquinho a respeito da palavra do Senhor, e nós vamos estar lendo no livro de Jeremias. Enquanto que você procura o livro de Jeremias na sua Bíblia, aí na sua casa, eu quero lembrar você, eu quero que seja bem claro as palavras que eu vou proferir agora nesse momento. Eu não quero que haja dúvida no teu coração, eu quero que você entenda aquilo que eu vou estar falando hoje à noite. E uma das coisas que eu quero que você saiba, e que você creia, e que você entenda, é que o povo de Deus
na história ou no percurso da história do povo de Deus, nós, os cristãos, o povo de Deus já passou, já viveu em muitos tempos de crise. Esta não é a primeira crise que o povo de Deus está passando. Esta não é a primeira crise que a humanidade está vivendo. Aliás, talvez para alguns mais novos, de repente você está dizendo, mas eu nunca vivi nada parecido. Talvez você particularmente nunca viveu nada parecido, mas na história, na linhagem da história do povo de Deus, creia, o povo de Deus já viveu muitos períodos de crise. Nós, a igreja, conhecemos e sabemos o que é viver no meio da dificuldade. Crise para nós não é novidade. Crise para o povo de Deus não é novidade. Já experimentamos a glória da montanha e já experimentamos o desânimo do vale. Já vivemos com fartura e já passamos por grandes necessidades. Já estivemos e passamos por cadeias e prisões e perseguições e ataques. Então, hoje nós não queremos deixar o apavoro nos pegar em acreditar ou sermos enganados pelo inimigo em acreditar que isto aqui é a pior e única coisa que o povo de Deus tenha passado em sua história. Não diga ou não pense que o que nós estamos vivendo hoje é uma novidade. Talvez você que é jovem está me olhando, me assistindo, de repente você diga, eu nunca vivi nada igual. Mas o teu pai, a tua mãe, o teu avô, os teus parentes de mais idade, quando nós lemos a história da igreja, nós vemos de que, e eu repito, eu quero que fique claro hoje, esta não é a primeira vez que o povo de Deus passa pelo vale, esta não é a primeira vez que o povo de Deus passa por dificuldades. Não diga e não pense que o que nós estamos vivendo hoje é uma novidade. O povo de Deus já passou pela fornalha, o povo de Deus já passou por dilúvios, o povo de Deus já passou por tempo de seca, o povo de Deus já passou por pestes e pragas e fome, o povo de Deus já foi perseguido, já tentaram matar os nossos líderes, já tentaram matar as nossas crianças, e se você não crê, leia na palavra de Deus e você verá que o que eu estou falando hoje não é uma novidade. Então, nesse período de crise, nesse momento, nesta época, e eu digo a você, toda a crise, todo tempo de dificuldade, ele tem um dia determinado para encerrar. Nenhuma crise dura para sempre. Diga comigo, nenhuma tempestade, nenhuma tempestade dura para sempre. Em nome de Jesus, diga comigo, nenhuma tempestade dura para sempre. Tudo haverá, tudo terá um final, tudo terá um último dia, toda a crise terá um fim. Então o que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos passando nesses dias, semanas, ele vai ter um fim. Pode não ser amanhã, pode não ser semana que vem, mas a crise vai acabar, a vida vai continuar. Haverão outras crises, haverão outras dificuldades, mas esta aqui, um dia ela vai acabar. O importante para nós hoje é entender, e é aqui onde eu quero levar a palavra do que eu sinto no meu coração em compartilhar com os irmãos, é qual deve ser o nosso comportamento durante o período de crise. Isto é importante, eu quero falar com você hoje. Qual é o nosso comportamento, ou qual deve ser o nosso comportamento em tempo de crise?
E eu quero hoje ler com os irmãos no livro de Jeremias, no capítulo 29, e eu quero compartilhar com você estas escrituras. Jeremias capítulo 29, eu gostaria que você acompanhasse a leitura na sua casa. Diz a palavra do Senhor: são estas as palavras da carta que Jeremias o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do exílio, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Então isto aqui é uma carta que Jeremias está escrevendo para o povo de Deus que está vivendo no exílio na Babilônia. Isto é importante. Acompanhe o que eu estou falando hoje, porque Deus tem uma palavra para você nesta noite. Esta carta mandada por Jeremias, ela está sendo enviada ao povo de Deus que está vivendo no exílio na Babilônia. E o que é que diz a carta que Jeremias escreveu para o povo de Deus? Versículo 4: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Nota o que a Bíblia diz, que eu fiz. Deus está dizendo que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. A mão de Deus está em cima e em controle de toda esta crise. Entenda isso. Não é por acaso que o povo de Deus acaba saindo de Jerusalém e acaba sendo levado para a Babilônia. Deus tem a mão dele em controle de toda essa situação. Eu mandei um áudio hoje falando um pouquinho a respeito da Escritura, que a Bíblia fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Alguém falou, eu entendo, eu creio nesta palavra, porém, às vezes é difícil entender o propósito de Deus. Eu garanto que os apóstolos, eles fizeram a mesma pergunta quando surgiu em Jerusalém uma época de perseguição contra a igreja. E se não tivesse havido um tempo de perseguição na igreja primitiva em Jerusalém, não haveria hoje uma igreja apostólica no Brasil, ou na Argentina, ou na América, ou na Índia, ou no Japão. Por quê? Porque enquanto o povo estava agregado em Jerusalém, o evangelho de Cristo estava contido dentro das paredes e dentro dos limites de Jerusalém. Deus teve que mandar uma perseguição. Muita gente deve ter perguntado, mas qual é o propósito desta perseguição? O propósito era fazer com que o evangelho se espalhasse. Então nós temos que entender de que a mão de Deus está em controle de todas as coisas. Não se engane. Vamos continuar a ler. Parei aqui só para fazer esta observação. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu, Deus falando, fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. E aqui está a palavra que Deus mandou que ele escrevesse para esse povo no exílio. Versículo 5: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto. Ele diz: tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. E olha só, multiplicai-vos ali aonde? Na Babilônia. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Nota bem o que ele está dizendo. Multiplicai-vos ali na Babilônia e não vos
diminuais. Aí nós vemos mais abaixo as escrituras conhecidas de todos nós. Ele diz: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e também um futuro. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Agora, voltando à questão que eu quero abordar com os irmãos, e entenda, se nós estudarmos um pouquinho a respeito destas escrituras, e se nós analisar um pouquinho daquilo que está escrito nestas passagens bíblicas, nós entendemos de que o período em que o povo de Deus ficou exilado na Babilônia foi um período predeterminado por Deus. Foram 70 anos. Deus revelou a Jeremias de que o tempo do exílio seria 70 anos. Na realidade, quando nós estudamos um pouquinho, estas histórias, descobrimos de que Jeremias, Ezequiel e Daniel viveram na mesma época, praticamente debaixo das mesmas circunstâncias. Daniel na Babilônia, esta é a época, este é o tempo em que o povo esteve exilado na Babilônia. Deus deixa claro, o período da tribulação será de 70 anos. Lembre-se, toda a luta, toda a prova, toda a dificuldade, ela tem um prazo de validade. Nenhuma tempestade dura para sempre, nenhuma crise dura para sempre. A quarentena que nós estamos vivendo, alguns dizem que é 14 dias, outros dizem que é 30 dias, outros dizem que é 60 dias. Não importa, não é disto que eu quero falar hoje. A quarentena do povo de Deus exilado na Babilônia foi de 70 anos. 70 anos o povo de Deus ficou exilado na Babilônia. E Deus dos céus, preocupado para que esse tempo não fosse um tempo perdido. Isso é importante você hoje entender, de que mesmo nós não podendo fazer muita coisa, nós não podemos deixar esse tempo passar e nós perder a oportunidade em sermos produtivos. Isto é importante. Nós não podemos deixar esse tempo de quarentena se tornar um tempo estéril para nós. Deus estava dizendo para o povo dele exilado na Babilônia, ele disse: olha, eu quero que vocês construam casas, aproveitem esses 70 anos e plantem, colham, casem, tenham filhos, deem casamento, casem, dê o seu filho em casamento, dê suas filhas em casamento, gerem filhos. E ele conclui dizendo: para quê? Para que não diminuais, mas para que multiplicai-vos. Deus estava dizendo: não deixa esse período da Babilônia, não deixa esse período de crise vos tornar estéril. Não deixe esse tempo ser um tempo desperdiçado, até porque não vai durar para sempre, até porque um dia eu vou tirar o meu povo da Babilônia, e eu não quero tirar um povo pequeno, eu não quero tirar um povo derrotado, eu não quero tirar um povo fracassado, eu quero tirar um povo forte, vitorioso, abençoado. Eu quero mostrar para você, e tem uma escritura conhecida no livro de Salmos, capítulo 137, eu quero que você perceba, eu quero que você note o que diz a palavra do Senhor, capítulo 137 do livro de Salmos. Leia para mim, irmão Lucas, me ajuda. Junto aos rios de Babilônia. Junto aos rios de Babilônia. Nos assentamos e choramos. Nos assentamos e choramos. Lembrando-nos de Sião. Lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela. E os salgueiros que está no meio dela. Penduramos as nossas harpas. Nós penduramos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levavam cativos. Pois aqueles que nos levaram cativos. Nos
nos pediam canções, nos pediram canções. os que nos atormentavam, Aqueles que nos atormentavam, que os alegrássemos. diziam, nos alegra, canta, canta, canta para nós, canta, louva o Deus de vocês. Nos alegre com aqueles louvores que nós éramos acostumados a ouvir vocês cantarem. Mas a resposta do povo foi: Mas como entoaremos o cântico ao Senhor? Entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha. Eu digo para você, não deixe esse tempo de crise, não deixe o tempo da Babilônia roubar o teu louvor, roubar a tua fé, roubar a tua esperança em Deus. Não pendura a tua harpa, e a harpa não é a cristã, essa que nós usamos para cantar, era o instrumento, aquele que conhecemos hoje como o instrumento de cordas, a harpa. Não pendura o teu instrumento na parede, não pendura a tua chuteira. Talvez é um termo mais atual para nós entender. Não permita que o tempo de crise, torne você alguém estéril ou alguém sem fé. Não permita que esse tempo seja um tempo desperdiçado. Aliás, eu digo aos irmãos hoje, Deus está esperando, Deus está aguardando de nós, Deus está confiando de que nós não vamos nos abater, que nós não vamos deixar o tempo da caverna fazer com que a obra dele sofra. Deus visitou o profeta Elias certa vez, quando ele estava passando por uma crise, por uma quarentena, e ele disse: Elias, o que é que você está fazendo na caverna? Amém? Elias, desanimado, abatido, até porque ele estava vivendo uma crise. Eu digo, esta não é a primeira crise do povo de Deus. Esta não é a primeira vez que o povo de Deus passa pelo aperto e que passa pela dificuldade. O povo de Deus já é acostumado a passar por dificuldades. Deus disse para Elias, ele disse: sai da caverna, até porque a minha obra não terminou. Amém? A minha obra, o meu projeto não terminou. Não importa o que Jezabel, não importa o que Acabe estão tramando e programando e planejando, eu tenho um projeto que precisa ser executado. Eu quero desafiar o povo apostólico, eu quero desafiar eu e você. Não vamos nos encolher, não vamos entrar na caverna do desânimo, não vamos entrar na caverna do medo, não vamos deixar esta hora escura abafar a nossa luz e abafar a nossa fé. Pelo contrário, esta é uma boa oportunidade para nós construir, para nós edificar, para nós evangelizar, para nós pregar para pessoas que normalmente nunca teriam a oportunidade de nos ouvir a pregar. Eu desafio você, e é um desafio. Alguns ficam sentados no sofá, eles saem da cama, sentam no sofá, do sofá volta para a cama, da cama volta para o sofá, fica fuçando no computador e no celular o dia todo. Não perca tempo, não deixe esse tempo e esse período passar. E aí quando ele passar e você olhar para trás, foram 40 dias perdidos, foram 50 dias perdidos, foram 2 meses perdidos, foram 1 ano perdido. Eu não sei até quando vai durar a crise, mas eu te digo uma coisa: a igreja não pode parar no tempo e na época da crise. Enquanto eu estava estudando e pensando acerca destas palavras, quando nós lemos a genealogia de Jesus, no capítulo 1 do livro de Mateus, e nós vemos desde a época do começo, desde Adão, vindo a genealogia de Jesus. Amém? Nós vemos até chegar em Jesus. Nós enxergamos, amém, no capítulo 1 do livro de Mateus, o tempo em que o povo de Deus passou pela Babilônia. E alguns que fazem parte da genealogia de Jesus foram produzidos ou foram
fabricados, podemos assim dizer. São pessoas que nasceram na Babilônia. Amém? A Babilônia não dá para parar o plano de Deus. Não dá para apertar o pause durante o tempo de crise. Não dá para apertar o pause no tempo da dificuldade e dizer a gente vai voltar ativa. História que não pode parar. Não dá para gente acompanhar a história de Jesus e aí chegar na Babilônia e ter uma página em branco. E esta página em branco é o tempo em que o povo ficou preso na Babilônia e não produziu, e não foi frutífero, e não aproveitou as oportunidades. Deus disse, esse tempo vai durar 70 anos. Esse período, esta crise, esse cativeiro vai durar 70 anos. Mas durante os 70 anos, não para, não seja estéril. Não deixe de produzir, não deixe de construir, não deixe de evangelizar, não deixe de pregar, não deixe de orar, não deixe de buscar mais de mim. Alguém passou aqui por nossa igreja hoje e viu que estamos pintando a placa da nossa igreja, estamos pintando a placa de nossa sede regional. Alguém passou alguém passou e falou e disse, nossa, amém, devia de estar todo mundo em casa, todo mundo parado, todo mundo esperando. Não dá para esperar. Eu não estou dizendo que nós devemos nos agregar. Eu entendo a preocupação da medicina. Eu entendo a preocupação em nós não espalhar o vírus e a bactéria e tudo mais. Mas eu te digo, um dia quando a crise parar, aquela placa vai estar pior do que ela está hoje. Então, já que temos tempo, já que temos oportunidade, já que tem alguém disposto e está dizendo, eu vou, eu faço, eu dou, eu ajudo, por que não? Por que não agir? Por que não trabalhar? Por que não sermos ativos, mesmo que nós estamos presos na Babilônia? E na realidade eu estou preso em Campinas. Você está preso em Bauru, ou preso em Dois Córregos, ou preso em Mauá, ou preso em Pinhais, ou preso em Vitória da Conquista. Estamos presos, estamos num período de cativeiro, estamos num exílio, estamos numa quarentena, estamos num isolamento, mas nós não podemos deixar a chama apostólica apagar, não podemos deixar a missão apagar, não podemos deixar o período de produtividade baixar. Amém? Temos que achar alguma coisa a fazer. Se não dá para fazer medicamento, e é o que a 3M está fazendo, eles disseram, já que não dá para nós produzir, já que não está vendendo um tipo de produto, nós vamos fazer máscaras, nós vamos fazer aventais, nós vamos fazer equipamentos de proteção. Nós não vamos parar tudo, nós não vamos entrar para dentro da caverna, nós não vamos deixar a nossa fé morrer. Aliás, eu tenho aqui alguns exemplos que eu quero compartilhar com os irmãos hoje à noite. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 11, de que aquele que observa o vento e aquele que fica olhando para as nuvens, ele nunca semeará e ele nunca terá uma colheita. Aquele que está esperando o dia bom, o dia perfeito, ele nunca vai agir, ele nunca vai trabalhar. Sabe por quê? Porque não existe dia perfeito. Hoje é o coronavírus, semana que vem é o H1N1, e no outro dia é não sei o que, e no outro dia é não sei o que. Amém? Sempre haverá uma desculpa do porquê nós não estamos fazendo mais, ou não orando mais, ou não evangelizando, ou não cooperando, ou não trazendo alimentos e ajudando, e não compartilhando daquilo que Deus tem nos dado. Eu digo para você, agora é a hora de abrir a mão, de abrir o coração. Agora é a hora de sermos um povo solidário, um povo amado, um povo amável, um povo que se interessa pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pelos seus companheiros, por sua igreja de um modo geral. Nós poderíamos usar aqui como exemplo o tempo em que Paulo e Silas estiveram presos na cadeia.
durante todo aquelas horas, depois de vários açoites que os soldados deram em Paulo e Silas, eles tinham desculpa para ficar calado, eles tinham desculpas em não fazer nada, eles tinham desculpa para deixar o desânimo apegar eles, mas eles decidiram trocar o lamento pelo louvor, decidiram trocar o lamento por adoração. Eles começaram a cantar e a orar, e de repente, no meio daquele culto de oração, no meio daquele culto de louvor, Deus começou a sacudir. Nós estamos vendo um avivamento no meio da crise. Pessoas estão montando piscinas dentro de casa e batizando pessoas nas águas, em nome de Jesus. Isto é o trabalhar do Espírito Santo. É a hora da meia-noite. Nós temos motivos para estar calados, mas nós preferimos abrir a boca e declarar, e pregar, e amar, e ajudar, e mostrar aquilo que Deus tem colocado em nós aos que nos rodeiam. Paulo, na ilha de Malta, ele tinha desculpa de ser apenas um dos outros 276 passageiros do navio que se despedaçou no meio da tempestade. Ele poderia ter ido na ilha de Malta como os outros 276 passageiros daquele navio, enquanto que todo mundo estava ali se aquecendo no fogo. Ele poderia ter ficado à beira do fogo, ele poderia ter aproveitado o tempo da sua, diríamos assim, ele ser um desconhecido. Ele poderia ter aproveitado o tempo do anonimato dele. Eu estou na ilha de Malta, ninguém me conhece, eu já vim de 14 dias de tempestades, eu já vomitei tudo que tinha que vomitar, eu já perdi tudo que tinha para perder, eu já sofri tudo que eu tinha a sofrer. 14 dias sem ver o sol, sem ver a lua, no meio da tempestade, perdeu tudo. E ainda quando ele vai ajudar a botar os gravetos no fogo, para que o fogo não apagasse, uma serpente lhe grudou na mão. Amém, tudo estava dando errado para Paulo. Ele poderia ter entrado numa fase de anonimato, mas ele entendia, não é me dado a escolha de eu brilhar quando eu quero brilhar. Amém, eu tenho que aprender a pregar em tempo e fora de tempo. Eu tenho que aprender a deixar a minha luz a brilhar em tempo de bonança e em tempo de crise também. E aí de repente, no meio daquela tempestade, no meio daquela ilha, no meio daquela fogueira, alguém descobriu e falou de que o pai do homem que controlava aquela ilha, pelo nome de Públio, homem rico, influente, estava entre a vida e a morte. Paulo teve a escolha, ele poderia ter ficado no anonimato, perto do fogo, e deixado passar a oportunidade, mas ele preferiu. Deus está abrindo uma oportunidade, Deus está me dando uma chance, Deus está me dando uma oportunidade. Eu posso evangelizar alguém que eu nunca teria uma outra chance de evangelizar. É a primeira vez, pelo que nós vemos nas Escrituras, que alguém, um apostólico, amém, entrou na ilha de Malta. Ele entrou, Deus levou, amém, Deus fez com que ele entrasse naquela ilha, e através da oração de Paulo, o pai daquele homem foi sarado da sua enfermidade, e houve avivamento na ilha de Malta. Eu digo para você, pode haver avivamento no meio da tua crise, mas você vai ter que se despertar e dizer: eu não vou me deixar abater pela Babilônia, eu não vou me deixar ser tomado pela incredulidade no momento de dificuldade. Eu vou deixar a minha luz brilhar. Eu posso ser um Filipe no deserto, eu posso calar a minha boca, eu posso deixar de fazer aquilo que Deus me deu a habilidade de fazer, mas se eu estou no deserto e está passando perto de mim alguém sedento e faminto
por ouvir e entender a palavra de Deus. Eu quero pregar para o eunuco, eu quero pregar em Samaria, eu quero anunciar, eu quero aproveitar, mesmo estando no deserto. Eu quero poder fazer a minha parte para que a obra do Senhor não morra durante o período da crise. Eu já estou encerrando as minhas palavras, mas José, preso na cadeia durante anos e anos e anos e anos, ele poderia ter deixado a amargura entrar no coração dele, a incredulidade tomar conta da vida dele. Ele poderia ter usado como desculpa: eu estou no calabouço, eu estou na prisão, eu me calarei, eu não deixarei Deus me usar. Mas mesmo na prisão, mesmo ele ainda não tendo visto, os sonhos dele se concretizaram. Ele ajudou outros a interpretar os sonhos que eles tinham. Ele ajudou outros a alcançar os sonhos que eles haviam tido. Eu digo para você hoje, não deixe esse período de crise, não deixa esta época de dificuldade, não deixa esta época de coronavírus e esta época em que o Brasil está gradativamente parando, não deixa a tua fé morrer, não deixa a tua fé perecer, não deixa o teu andar com Deus ser um andar morno, um andar de meia tigela, mas coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Hebreus capítulo 12 diz: porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São os heróis da fé, aqueles que no meio dos leões, no meio da perseguição romana, no meio da perseguição babilônica, no meio da perseguição persa, no meio da perseguição dos grandes impérios contra o povo de Deus, não se deixaram abater. Eles estão servindo como testemunhas. Tem um hino antigo que a gente canta, aquele hino sobre eu queria ver os nossos irmãos sendo jogados no meio dos leões e no meio das arenas, e o sofrimento que o povo de Deus já passou. Tem muita gente que já passou por muito pior do que nós estamos passando, mas no meio dos leões e no meio das tribulações, no meio da fornalha, ainda alguém estava com as mãos erguidas, dando glória ao nome do Senhor. Qual é a sua atitude nesta crise? Eu espero que, de alguma maneira, eu não estou aqui hoje tentando dizer que eu e comigo está tudo bem, que eu estou pulando num pé só e que está dando glória a Deus em tudo. Não, eu tenho as minhas preocupações, eu tenho os meus problemas, os meus dilemas, eu tenho as minhas dificuldades, eu estou lutando, eu estou sofrendo igual você está, mas mais do que lutar nas coisas materiais e humanas, eu estou tentando lutar para que a minha fé permaneça. Eu estou tentando lutar para que Deus me dê força, para que eu não seja vencido pelo temporal. Nós vamos estar orando agora nesse momento. Nós vamos botar o nome das pessoas que pediram oração a nós. Eu quero ler aqui o nome de cada um deles. Eu quero que você veja, eu quero que você acompanhe, eu quero que você me ajude a orar por essas pessoas que nós vamos mostrar hoje. Eu quero que você entenda e veja: irmã Shirley, irmão Sinaldo, irmã Esther, irmão Virgulino, irmã Cida Mendes, irmã Deusiene e família, irmã Sônia e família, irmão Odete, irmão Manuel, irmão Felipe. Esse aqui, irmão Felipe, é um dos que hoje, falou para mim que perdeu o emprego dele. Foi trabalhar ontem de manhã, foi trabalhar e a empresa dispensou. Esse aqui, não é números, não, o bispo fica jogando números, não é números, cada número tem uma face por trás, cada nome tem uma pessoa, uma família por trás. Irmão Odete, irmão Manuel, irmão Felipe, irmã Kelly, irmã Luana e família. Irmã Luana está confeccionando, doando para a igreja, ela é costureira, ela está confeccionando máscaras para doar para irmãos da nossa igreja.
irmã Carol e família precisam. Irmão César trabalha autonomamente, autônomo, ele é um autônomo, ele depende, não é um salário fixo, eles estão vivendo pela fé. Irmã Rosalina e família, queremos orar por eles. Irmã Isabel e família, se o irmão Joel estiver olhando e assistindo essa transmissão, irmã Isabel, irmão Joel, a família. Irmã Denilce, ela pede oração encarecidamente. Eles também, logo um pouquinho antes da crise começar, Deus abriu uma porta para eles de oportunidade, de um empreendimento, e aí veio a crise, e agora parece que o empreendimento está meio balançado. Queremos orar pela irmã Denilce, irmã Nice e família. Temos várias Nices, mas eu acho que essa aqui, a irmã Nice do irmão Daniel, a família. Irmão Lorival, ele caiu, quebrou o pé, quebrou os dedos do pé. Estava trabalhando essa semana, presbítero irmão Lorival. Os irmãos de Sorocaba, deve ser pastor Roberto que está pedindo, queremos orar. Irmã Valdelice e família, o irmão Boris, o irmão Ian, queremos orar por esta família aqui. Irmã Luciana e família, queremos orar. Irmã Luciana precisa de um milagre para ela, para o irmão André, para a família. Irmão Laudair, irmã Irene, queremos orar. Irmã Cláudia e família, queremos orar por ela e também por toda a sua família. Irmã Inês, os pais idosos, e também pela Júlia. A Júlia está morando nos Estados Unidos, o lugar onde o presidente previu. O presidente ontem à noite, em cadeia nacional. Quantos morreram na China? Quantos morreram na Itália? Quantos morreram na Itália? 12 mil morreram na Itália. Sabe qual é a previsão de morte para os Estados Unidos? A previsão mais otimista de mortes para os Estados Unidos: 250 mil vão morrer. Na Itália, todo mundo está olhando para a Itália e Espanha, o máximo que morreu foram 12 mil. Nos Estados Unidos, a previsão é de 250 mil. Essa é a previsão mínima, mas pode chegar a 1 milhão de americanos morrendo pelo coronavírus. A irmã Júlia está nos Estados Unidos, queremos orar pela irmã Cristina e família, pedir para que Deus entre com providência. Irmã Conceição, lá do Rio de Janeiro, se ela está assistindo ainda, queremos orar por ela e toda a sua família, o povo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o segundo estado mais atingido pelo coronavírus, fora o estado de São Paulo. Rio de Janeiro, irmã Fabiana de Mauá, queremos orar por ela também. Irmã Solange de Mauá, queremos orar. Aliás, todo o povo abençoado de Mauá. Eu agradeço, pastor Luciano, por nos ajudar a promover esse trabalho. Eu tenho falado tanto esses últimos dias, tenho usado a minha voz tanto, eu não tenho mais aquela força de voz, mas os irmãos têm me ajudado e eu agradeço. Irmã Nice e família, eu falei que tinha várias Nices, agora vamos dizer que a outra irmã Nice deve ser a irmã Nice do irmão Daniel lá aqui, a outra é a irmã Nice do irmão Fernando, irmã Nice, irmã Dayana, lá em Santa Maria, está para ganhar neném até o dia 20 de abril, no meio de tudo isto. Irmã Ketley e família lá de Mauá, queremos orar. Também irmã Thaís lá de Vitória da Conquista, queremos orar. Tem mais gente, irmão Romário, obreiro lá de Vitória da Conquista, Deus te abençoe, irmão Romário. Irmão Jonathan lá de Vitória da Conquista também, irmã Raíssa de Vitória da Conquista, a Pietra de Vitória da Conquista, Eloá de Vitória da Conquista, o Natan de Vitória da Conquista, né? Deus abençoe esse povo lá na Bahia. Deus abençoe o pastor Rudinei. Irmã Maria do Jardim Fernanda, queremos orar por ela. Irmã Adilene e família, irmã Adilene e família, vamos orar por ela. Irmã Adilene foi uma das que, foi ela que falou que teve uma crise de choro esses dias, né, essa semana. Vários irmãos, irmã Isabel também. Isto é a pressão de tudo que nós estamos vivendo. É esta nuvem que nos está sufocando, e de repente do nada bate aquele desespero e a gente começa a chorar. É o pavor, é o medo. Queremos orar pela irmã Adilene, o irmão Jonathan, filho do pastor Renilton, lá no Rumo, queremos orar por ele. A Lourdana, lá da Bahia também, irmão Dimas e família, queremos orar por ele.
Deus abençoe o irmão Dimas, Deus abençoe toda a sua família. Irmão Diego, hoje é o aniversário da Vitória, Parabéns, Vitória, se estiver olhando a nossa transmissão. Mais gente, meu Deus, irmão Rony, família, queremos orar pelo irmão Rony. Ontem o irmão Rony foi cooperar lá em Montemor, Deus abençoe ele. O irmão Mauro passou tanto tempo desempregado, e agora que ele arrumou um emprego bom, de repente a empresa está dizendo para ele, mandando ele ficar em casa, ele está com medo, tem responsabilidades financeiras. Queremos orar. Irmã Melinha e família estão morando em Goiás, queremos orar por eles também. O irmão Gustavo Neira e família, queremos orar por esses irmãos, pedir para que Deus guarde e proteja. O irmão Paulo Sérgio e família, irmão Paulo Sérgio doou uma cesta básica para nós distribuirmos entre irmãos da nossa igreja. Ele tem sofrido com um problema no osso do pé, está em grande dor, febre, está em sofrimento. Queremos orar por ele, também pela Raquel Araújo, eu não sei quem é, mas queremos orar pela irmã Fátima e família. Queremos orar pelo irmão Nilson e família. Meu Deus, irmão Nilson e família é outro, vive de aluguel, depende de vendas, mas vender para quem? Vender para quem? Não tem como vender. Aliás, você que está dizendo e achando que tudo isso é uma palhaçada, estão falando que até sexta-feira ninguém vai poder comprar mais comida em restaurante nenhum. Marmitex não vai poder pegar, você vai ter que encomendar, alguém vai ter que entregar na sua porta, você não pode mais ir, nenhum contato, o povo está desesperado. E o irmão Nilson, ele é vendedor de porta em porta, ele depende desse trabalho. Nós queremos orar por ele. Irmã Elisete Gonçalves, queremos orar por ele, por ela e toda a sua família. Irmã Sheila e família, Deus abençoe a irmã Sheila, ela trouxe as contribuições da família, agradecemos, obrigado. Irmã Suelen Paulino e família, queremos orar por eles também hoje à noite. Irmão Rafael, o Cauã, o Kaique, queremos orar. Irmã Dulce, irmã Dulce, ela hoje abriu o coração e ela levou uma bênção para compartilhar com a igreja de Montemor. É isto que nós queremos ver o povo apostólico abrindo o coração, abrindo o bolso, cooperando, colaborando. Irmã Dulce, irmã Maria Nogueira, queremos orar por ela, acredito ser a mãe da irmã Vanessa e do irmão Adriano. Irmã Nira e família, deve ser lá de Dois Córregos, não sei se é ou não, mas deve ser. Se for, que Deus ajude. Irmã Nira, o irmão Joãozinho, eles também, alguns desses aqui são empreendedores. O irmão Joãozinho tem uma imobiliária e depende de movimentação, depende de negócios. Está tudo se complicando, temos que orar. Tem mais alguém? Não sei se tem ou não. Vamos então nesse momento estar orando, pedindo para Deus entrar com providência. Passei um pouquinho do horário, ainda estamos dentro do horário, mas um pouquinho além daquilo que eu havia previsto para o culto de hoje. Nós queremos orar. Eu quero orar por você, por sua família. Eu sei que eu não posso estender a mão e pegar na sua mão, mas você que está em casa, de repente, pega na mão da sua família, né? Pega na mão dos que estão na sua volta. Eu sei que a gente não pode estender a mão para estranhos ou pessoas que a gente não conhece, mas dentro da nossa própria casa, eu acho que nós não devemos assumir ou adotar esse tipo de comportamento. Teu filho, a tua esposa, a tua filha precisa sentir o apego da tua mão, a segurança da tua mão. Nós queremos orar, fazermos uma corrente apostólica por todo o Brasil, e pedir para que Deus entre com providência, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê coragem. Eu quero orar com você nesse momento. Inclina a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Meu Pai querido, em teu nome, Senhor, eu quero orar por cada nome que nós mencionamos aqui nesta noite, neste lugar. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, o aperto que cada um está vivendo e passando. E talvez até mais do que o aperto, a incerteza e o medo, e aquela dúvida de como é que será o dia do amanhã. Eu quero orar para que o Senhor visite a casa e o coração de cada
apostólico, cada pessoa que está nos vendo e nos ouvindo hoje. Paulo, no meio daquela tempestade, ele disse: eu fui visitado por um anjo de Deus. Eu quero orar para que esse mesmo anjo que visitou Paulo no meio daquela tempestade e que deu a Paulo a tranquilidade de que tudo ia terminar bem, manda aquele mesmo anjo na casa de cada apostólico, em cada lar, em cada cidade, em cada apostólico que está nos vendo e ouvindo hoje. Conforta e consola, e que esse anjo leve para cada casa a mesma mensagem que ele deu a Paulo naquele naufrágio, naquela tempestade que ele passou. A mensagem é: vai dar tudo certo, fica no barco, fica tranquilo, fica em paz, confia em Deus, Deus entrará com providência. Que haja cura sobre a vida de todos, que haja o espírito de providência, que Deus possa entrar e possa suprir todas as nossas necessidades. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Tranquiliza eu, me guarda, guarda a minha família, guarda cada uma de nossas famílias, nos cobre com o teu sangue, e que nós não venhamos a ser contaminados com aquilo que está no ar, mas nos proteja, nos mantenha purificados e protegidos, em nome do Senhor, em nome de Jesus. E você aí na sua casa, diga comigo amém, que quer dizer assim seja. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir mais um louvor. Enquanto que você ouve esse louvor, nós vamos mostrar, reforçar os anúncios dessa semana. Você que quer contribuir, eu senti no meu coração, de repente alguém diga: mas bispo, o que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu não sou pregador, eu não sou cantor, eu não tenho muito talento, o que é que eu posso fazer? De repente você pode doar algum alimento, você pode abrir daquilo que você tem e compartilhar com alguém que talvez está em uma situação pior do que aquela que você está. Eu digo, sempre tem alguma coisa que nós podemos fazer. Você tem alguma coisa que você pode fazer para que a obra do Senhor neste tempo seja uma obra abençoada. Doe, coopere, colabore com a sua igreja local, com o seu pastor. Olhe os anúncios da nossa semana. Nós queremos ver o que é que nós podemos fazer. Você pode doar alimentos, você pode ligar, fala com o irmão Saulo, aqui está o número dele. Se você mora aqui em Campinas, você pode fazer uma doação de alimentos. Se você quer doar financeiramente falando, eis o número, a conta, a agência da conta da nossa igreja, Banco Itaú, agência 6514, conta corrente 08844, dígito 9. Anota aí, se você for fazer uma transferência de banco para banco, provavelmente você vai ter que ter o CNPJ da igreja, ele está aqui, você pode fazer a sua transferência. Esses anúncios vão ficar rodando, enquanto que o irmão Lucas canta. Mais um anúncio, sábado às 9 horas, eu estarei aqui respondendo todas as perguntas que você tem a respeito da crise, a respeito da Bíblia. Eu marquei aqui às 9 horas para não atrapalhar nenhuma outra programação que nenhuma outra igreja possa ter, nenhuma outra igreja local. Então, se o teu pastor tem um culto marcado, uma live no sábado às 7, assiste do seu pastor. Veja o que ele tem para lhe dizer, mas às 9 horas eu estarei aqui fazendo uma live somente no Instagram, não vamos passar no YouTube, só no Instagram. Você pode fazer a sua pergunta. E domingo, grande culto online, domingo às 3 horas da tarde, lá na Igreja Matriz, grande culto, louvor, música, banda, bastante coisa boa, você não vai querer perder. Nós vamos ficar tocando e mostrando esses anúncios, enquanto que o irmão Lucas canta para Jesus. Já tentaram te calar com palavras que doeu no coração, mas continuou marchando. E se pedradas recebeu, eu sei o quanto que doeu, mas segue sempre em frente. Deus dá força pra vencer.
se Deus está contigo, vai chegar. Não importa a tempestade deste mar, e é Deus quem garante. Se a escuridão da noite atrapalhar, Ele é nossa luz pra clarear. E a vitória é nossa. Então não há por que parar, não há motivos pra desanimar. A vitória já é tua pelo sangue de Jesus. Se Deus está contigo, vai chegar. Não importa a tempestade deste mar, e é Deus quem garante. Se a escuridão da noite atrapalhar, Ele é a nossa luz pra clarear. E a vitória é nossa. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Estamos chegando no final da nossa transmissão hoje e nós queremos agradecer a todos que estiveram nos acompanhando. São pontualmente, na realidade falta 2 minutos para as 9 horas, então é um horário normal de culto de meio de semana, das 7h30 às 9 horas. Eu venho preparado, eu tenho procurado dar o meu melhor. Não sei se é o que você precisa ou necessita. Até eu acho que nós vamos chegar a um tempo e uma época em que isto não terá mais o impacto que deveria de ter. Graduativamente, com tantas lives e tantos cultos, no começo tudo era uma novidade, agora alguns não conseguem nem sequer ficar sintonizados por 1h30. Aliás, deixa eu só terminar dizendo isso. Olha aqui, vou chegar bem pertinho da câmera, eu quero que você me enxergue. Muita gente está dizendo o seguinte, está dizendo: eu não vejo a hora de poder voltar a congregar na minha igreja. Bom, eu vou lhe dizer, vai chegar a hora de que nós vamos poder voltar a cultuar a Deus nas nossas igrejas. Vai chegar, estão me mandando chegar para cá, aqui, então tá bom, é aqui. Escuta, vai chegar o dia em que nós vamos poder voltar a congregar nas nossas igrejas. E eu, conhecendo o ser humano, conhecendo a raça humana, a gente vai dizer assim, do mesmo jeito que está tendo agora essa febre por todas as lives e transmissões ao vivo, muita gente está dizendo assim: eu não aguento mais, eu estou louco para voltar a congregar na minha igreja. Eu só quero ver até quando esta febre vai durar. Quando for dada a ordem, as igrejas podem abrir, e a gente der aquele assobio, povo apostólico, vamos congregar, e todo mundo naquela euforia, aqueles primeiros 2, 3 cultos, vai ser só alegria. Mas eu quero ver até quando vai durar essa alegria, porque eu conheço o ser humano, eu me conheço, eu conheço você, eu sei como que é o ser humano. A gente quando não pode, é aí que dá vontade da gente fazer. Quando a gente tem condições, ou a gente pode, eu estou olhando ali, eu acho que nem a minha cabeça está aparecendo, é isso? Não está, né? Então deixa eu baixar aqui, agora está aparecendo. Mas eu digo, quando a gente não pode estar na igreja, é aí que dá aquela vontade louca, né, da gente estar lá na igreja. Eu acho que aqui fica melhor, daquela vontade louca da gente estar na igreja, estar no meio da irmandade. Mas vai chegar o dia, aguenta, 1, 2, 3 semanas, e nós vamos reativar os nossos cultos, e aí eu quero ver qual vai ser a desculpa. Oh, meu Deus, agora, e eu já sei até qual que é as desculpas. Agora eu tenho que trabalhar, porque eu fiquei todo aquele tempo parado, agora eu tenho que trabalhar. Agora eu não posso, agora não vou poder ir na igreja, porque agora eu tenho que trabalhar, porque eu fiquei parado todo aquele tempo. É assim, eu estou acostumado. Eu estou nesse negócio de lidar com o povo, lidar com gente há muito tempo. Então, eu sei um pouquinho do comportamento. Muita gente está dizendo, o que falta é nós voltar para a igreja. E nós vamos voltar. Se Jesus não arrebatar a igreja, nós vamos voltar a congregar. Mas, do mesmo jeito que agora as pessoas
aos pouquinhos vão ficando mais e mais confortáveis em não ter que ir na igreja. Vai chegar o dia e o ponto em que, quando nós tiver a oportunidade de voltar, também, com o passar dos dias, perderão o ânimo e a vontade de poder estar na casa do Senhor. Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido. Espero ter servido de bênção na sua vida. Domingo nós teremos um pregador pregando aqui na nossa transmissão online. E eu já tenho pregado nos últimos 4 cultos. Tenho feito várias lives todos os dias de manhã. Eu tenho mandado mensagens. Se você quer fazer parte desta rede de transmissão de mensagens que eu gravo todas as manhãs e que são distribuídas para todo o Brasil, então você precisa mandar o número do seu WhatsApp para a irmã Monique. Está ali o número, ó. Está aqui, ó. Esse número aqui, ó. O 0, operadora 19 993777736. Manda aqui para a irmã Monique e pede para ela lhe acrescentar no nosso grupo de transmissão. Se você não é seguidor do nosso Instagram por dentro da IAB, pede lá para seguir. Não é uma página aberta, então tem que pedir para seguir. A gente libera, você vai estar a par de tudo que nós estamos fazendo. E também, se você não é seguidor do nosso canal no YouTube, eis a oportunidade, e eu vou falar que nem falam os youtubers, clica no Instagram, clica lá no sininho para receber as notificações de todas as novidades que nós temos. Deus te abençoe, um forte abraço, uma boa noite, em nome do Senhor. Deus te abençoe.